Irmãos, nós estamos fazendo, hoje é o quinto elo, né? Quinto elo da campanha Derrubando as Muralhas. Derrubando as Muralhas. E quantos de vocês já têm sido abençoados nessa campanha? Então, sido? Tem. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus vai nos abençoar mais ainda em nome de Jesus. Muralhas às vezes são coisas que nós conseguimos detoná-las, derrubá-las. E geralmente quando nós falamos de muralha, nós lembramos das muralhas de Jericó. Muralha de Jericó que estava bem em frente, aonde Josué estava liderando o povo de Israel para conduzi-los a adentrarem na terra prometida. E lá estava essa enorme muralha, impedindo o acesso dessas pessoas até a terra prometida. E a gente sabe que existem muitas muralhas que, não exatamente como a de Jericó, mas uma analogia, existe às vezes muitas muralhas na nossa vida. Às vezes nós temos muitas muralhas no relacionamento com a nossa família. Às vezes temos muitas muralhas no relacionamento com os nossos parentes mais próximos, com nossos familiares mais próximos. E a gente sabe, irmão, que a vontade de Deus é que a gente tenha paz no seio da nossa família. A gente tenha segurança no seio da nossa família. Essa é a vontade de Deus. Porque a família, ela é projetada por Deus, e a família, ela é um projeto, porque a família, ela é a base da sociedade. Destrói-se a família, destrói a convivência familiar e tudo está destruído. Você já reparou que geralmente na época de Natal, nós somos tomados assim por um sentimento mais familiar, um sentimento de perdão, um sentimento... Mas por que isso acontece somente na época de Natal? Por que isso não é cotidianamente? Por que somente assim? É uma coisa muito simples, irmão, muito simples. Porque é muito simples o homem durante os 365 dias do ano, um único dia, ele ter o coração mais amolecido, ter o coração mais espiritual, ter o coração mais assim generoso, ter um coração, geralmente é nessa época. Nos demais dias, vamos lá e tudo bem, né? E assim é. Mas por quê? Porque o homem, ele consegue fazer isso durante um dia, permanecer assim durante um dia, 2 dias no máximo. Mas quando o homem tem um novo nascimento, quando ele nasce de novo, quando acontece na vida dele o novo nascimento, e esse novo nascimento advém através da experiência que essa pessoa tem com a pessoa de Jesus Cristo, com a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, né? A salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Então o homem tem a sua vida não reformada para viver durante um dia ou 2 dias, mas tem a sua vida totalmente mudada, transformada para viver todos os anos. E tem algumas muralhas que nós podemos derrubar apenas com uma pequena palavra. Me perdoe, né? Tem muralhas que caem por terra quando você pede perdão, e não quer dizer que você esteja certo ou esteja errado, mas quando você libera perdão, quando você perdoa as pessoas, consequentemente muitas muralhas caem por terra. Inimizades, intrigas, mal entendidos, tudo cai por terra, tudo se torna diferente. Mas eu quero falar de uma muralha que nenhum homem, ninguém poderia derrubar. Ninguém. Nenhuma muralha. Essa muralha é uma muralha que surgiu, que veio após o Senhor Deus ter criado o homem lá no Jardim do Éden, e o criou de uma maneira muito especial. A gente sabe que o canto dos pássaros estão louvando ao Senhor,
A gente sabe que os cantos dos pássaros, às vezes, é um chamamento para acasalamento com a sua parceira ou seu parceiro, né? Coisas dadas pelo Senhor, dadas por Deus para a criação, né? É interessante você notar, irmão, e e a gente precisa vigiar muito nessa área. Você sabe que todos os animais, eles se sentem atraídos um pelo outro quando a fêmea está no cio. O que não acontece com o homem. O homem não sente atração pela mulher apenas quando ela está no período fértil. Ele sente atração pela mulher. Sente atração, uma coisa dentro do homem. E a gente sabe que essa atração que a pessoa possa vir sentir, ela é uma atração, mas às vezes tem que ter freio nisso. Tem que ter freio. E esse freio está na nossa liberdade. Na nossa liberdade de saber discernir o que é bom e o que não é ruim. E ainda que pareça bom, pode se tornar muito ruim. Ainda que pareça assim uma conquista, pode se tornar uma grande derrota. Uma grande derrota. Então, irmãos, o homem que foi feito lá no Jardim do Éden pelo Senhor Deus, né? Foi feito lá no Jardim do Éden pelo Senhor Deus, né? Esse homem, ele tinha contato com Deus, ele falava com o Senhor. O mugido da vaca, a voz dos animais tem um objetivo que também é engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas o homem não. O homem, ele foi feito totalmente ele para a glória, para engrandecimento do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele é chamado a coroa da criação, a mais bela criação. E por ele ser a coroa da criação, Deus, quando o criou, Deus deu a ele o domínio de todas as coisas, né? Você sabe que o homem, com a sua inteligência, ele pode dominar um leão, né? Com a sua capacidade, ele pode dominar as mais bestas feras que existem. Ele pode fazer isso. O homem, ele pode construir coisas para dominar uma baleia, coisa, né? Mas então Deus, ele criou o homem para ter amizade com o homem, para ter o que? A amizade vem de comunhão, ter comunhão. A amizade vem de ter comunhão. Presta atenção no que eu vou falar para você, querido. Presta atenção. Às vezes a amizade com os nossos familiares, eles são cortados, às vezes por estupidez, às vezes por um tratamento assim não adequado para com as pessoas, com os nossos familiares. Às vezes surge uma grande barreira devido às vezes à ignorância, né? A ignorância. Como assim a ignorância? Porque às vezes, irmão, às vezes a pessoa diz assim: meu pai me tratou assim, eu vou tratar o meu filho também assim. Meu pai me agredia, eu também vou agredir o meu filho. Meu pai era bruto comigo, eu vou ser bruto com o meu filho. Meu pai usava de palavras de humilhação para mim, eu vou usar de palavras de humilhação para o meu filho. Criando uma enorme barreira no relacionamento. Uma enorme barreira. Irmãos, como é gostoso, como é bom, como é maravilhoso você ter a oportunidade de abraçar o teu pai e de ser abraçado pelo teu pai ou pela tua mãe. Como é bom a oportunidade que nós temos de abraçar os nossos irmãos. Como é bom, como é importante isso. Isso vem de comunhão, E essa comunhão foi criada lá no Jardim do Éden. Deus fez isso para ter um relacionamento com o homem, e o homem ter um relacionamento com a sua esposa, e consequentemente então vir a formar uma família que viva em pé de guerra, uma família que vive se ofendendo, uma família que vive... Não foi isso. Ele criou uma família para viver em comunhão, para ter bom relacionamento. Às vezes, a maneira como nós tratamos os nossos filhos vai ser o destino que ele vai ter na vida.
vai ser o destino que ele vai ter na vida. Se você trata o teu filho de qualquer jeito, de qualquer maneira, você vai tirar do teu filho toda a capacidade de desenvolvimento intelectual, toda a capacidade de crescimento, toda ela, sabe? Vai ser criada uma criança revoltada, uma criança, e essa criança, por ter revoltada contra o pai, ele às vezes vai ser até revoltado contra Deus, porque a figura do pai dele vai trazer a memória dele, Deus Pai. E ele não vai ter um bom relacionamento com Deus, por não ter um bom relacionamento com o pai. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou com essa possibilidade, com essa finalidade, ter comunhão. O que é ter comunhão? Ter comunhão, irmão, olha, você sabe que às vezes você dirige uma palavra um tanto quanto pesada para alguém, e para você parece que foi normal, mas aquela pessoa que a ouviu, aquela pessoa foi machucada por aquela palavra. Aquela pessoa foi machucada por aquilo que você disse. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é você se desculpar com essa pessoa. Se desculpar com essa pessoa, sabe? Então, quando Deus criou Adão e Eva, criou e Deus conversava com eles. Deus conversava com eles. Será que Deus não quer conversar com a gente, irmão? Será que Deus não quer conversar comigo? Será que Deus não quer conversar com você? Deus não é uma pessoa, Ele é uma pessoa. Deus fala, a Bíblia fala que Ele fala, então Ele fala. Deus não tem sentimento? Tem sentimento, por isso que Ele nos criou com sentimento. Deus, Ele não tem compreensão, não tem entendimento? Sim, tem compreensão, tem entendimento, e como tem? Tanto que mesmo a capacidade do homem mais sábio, criado aqui nesse mundo com um QI tremendamente elevado, jamais chegará assim um minúsculo dos minúsculos da sabedoria de Deus. Jamais. Então, às vezes, amado, é isso, provoca tantas e tantas situações adversas, tantas situações ruins, sabe? E os dois estavam tão bem, gente. Eles estavam tão bem, irmão. Eles estavam tão bem. Mas por buscar uma satisfação pessoal, eles provocaram uma das piores coisas. A serpente veio lá e era serpente mesmo. E historiadores, Flávio Joséfo, que viveu nos primeiros séculos, ele é um historiador judeu, tudo leva a crer que a serpente ela não rastejava, porque o rastejar foi a maldição que Deus lançou sobre ela. Se Deus amaldiçoou para rastejar, quer dizer que ele não rastejava. Ela andava, caminhava. E ela pôde vir então e ser usada e falar com Eva. Falou com Eva, enganou Eva. Jesus Cristo disse, né? Que ele é o enganador, ele é o pai da mentira, que Satanás é o pai da mentira, o enganador. E quando Eva deu ouvido para Adão, ela provocou uma das coisas, ou melhor, quando Eva deu ouvido para a serpente e obedeceu o que a serpente estava falando, ela causou uma das piores coisas no cosmos todo, porque tudo estava debaixo da autoridade dela e de Adão. Ela foi e ficou falando com Adão, a fruta é bonita, não tinha nada de errado na fruta, irmão, é apenas Deus falou, não coma disso aqui, isso aqui é meu. Deus testando a obediência deles, a dispensação da inocência. Sabe o que é uma dispensação?
é um período de tempo que Deus usa para provar a obediência do homem a uma revelação que Ele deu. Então, o jardim é tudo de frutas, comem à vontade que vocês quiserem, mas essa aqui eu não quero que vocês toquem, é minha, não quero. Tinha que ter alguma coisa para provar a obediência deles para com Deus. Deus podia ter feito o homem como um cachorrinho, queira ou não queira, você vai ter que vir, queira ou não queira. Você não faz assim com o seu cachorrinho? Ele não fez isso, ele fez com liberdade de escolha. E liberdade de escolha é você saber o que é bom, o que é ruim, você saber o que eu quero escolher. O que eu vou escolher, é isso a liberdade de escolha, é o livre-arbítrio. Então, ela foi e levou Adão também ao erro. E eles provocaram, irmão, uma das piores coisas no mundo todo, Não foi apenas eles que se prejudicaram, porque todas as coisas Deus havia colocado na administração de Adão. Consequentemente, tudo estava ligado à obediência, tudo estava ligado a Adão. E Adão, que era a coroa da criação, que tinha o poder de administração de todas as coisas, ao ele errar e ser prejudicado, prejudicou toda a criação que estava debaixo da sujeição a ele. Tudo. Criou-se um enorme problema, irmão. Um enorme problema. E o homem que não conhece a palavra de Deus, ele não consegue entender, não consegue compreender. Todas essas guerras que nós estamos vendo. Todo mundo passando fome, irmão. Se eles tivessem ficado na presença de Deus, o homem não estaria nessa situação que o homem está hoje. Não estaria. Agora veja bem, irmão. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Jesus Cristo mesmo disse isso, que todos nós viemos de um único casal. E cientistas hoje estão provando isso, que toda a raça humana veio de um único casal. Olha, eles erraram e todos aqueles que vieram com ele foram afetados pelo erro deles. Todos aqueles, porque todos nasceram deles. Todos. Hereditariedade. Todos. Aí agora, como é que vai fazer? Deus vai procurar os dois lá, não encontra os dois. Quer dizer, não encontra. Os dois estão escondidos atrás do quê? Quem é que pode se esconder de Deus? Quem é que pode se ocultar a Deus? Levantou-se, amado irmão, uma enorme muralha que o homem jamais conseguiria derrubá-la. Por isso Paulo disse assim, olha, o que Paulo fala, ele fala o que está escrito nos Salmos, todos pecaram, todos, sem exceção, todos, João, Pedro, Tiago, Barnabé, Maria, Matusalém, todos, toda a raça humana, herdou de Adão e Eva o erro, toda a raça humana. Agora como é que faz, irmão? Como é que faz? Deus, ele é tremendamente santo, o homem pecador. Quando o homem foi feito em santidade também, mas quando ele peca, uma enorme barreira, uma enorme muralha se coloca entre o homem e Deus. E o homem não consegue transpô-la, o homem não consegue, por quê? Porque o homem ele tem o pecado original, e ele está em pecado, e ele não consegue ser santo o suficiente para alcançar e ter comunhão com Deus. E Deus não pode vir na sua santa pessoa conversar com o homem, porque
A muralha do pecado se pôs entre o homem e Deus. O que nós vamos fazer? O que vai se fazer? Amado, em nome de Jesus, querido, pelo amor do nome de Deus, nós vamos comemorar o Natal. É bem verdade que a gente não sabe quando é que Jesus nasceu, mas ele nasceu. Ele nasceu. A cristandade resolveu, dia 25, né, de dezembro, comemorar o Natal. Nasceu, né? A gente sabe também que o Senhor Jesus Cristo morreu numa sexta-feira santa, porque isso a Bíblia traz isso como revelado. Mas nós também não sabemos que sexta-feira que foi, não é? Nós sabemos que foi. Sabemos também pela Bíblia que ele ressuscitou o primeiro dia da semana, né? Então ele morreu na sexta, ficou sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite e domingo pela madrugada ele ressuscitou dentre os mortos. Está escrito na Bíblia. Mas, irmão, o que vai se fazer agora? Deus, ele não desiste daquilo que ele criou. Ele não desiste. Deus, ele não enganou a raça humana. Deus, ele não levou a raça humana a pecar. Deus não fez isso. Deus, ele teve, amado irmão, ele teve que derrubar uma enorme muralha para que o homem pudesse ser restaurado à comunhão com ele. O apóstolo São Paulo nos fala que Deus, ele se fez homem. Oh Jesus, o que é isso, irmão? Deus é onipresente, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e só Ele. Deus é onisciente, Ele tem a capacidade de saber o que você está pensando. Não o que você vai falar, mas o que você está pensando. O que você está pensando, Deus já está sabendo. Por isso, toma cuidado com seus pensamentos. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Então, ele sabe tudo, conhece todas as coisas, é onipresente, é onipotente, pode sobre tudo, atributos únicos e exclusivamente de Deus, ninguém mais, ninguém mais. Agora, irmão, esse ser tão grandioso, tão poderoso, tão tremendo, tão magnífico, tão esplendoroso, a Bíblia fala, o apóstolo São Paulo diz que Jesus Cristo deixou o esplendor de sua glória, deixou o trono da sua glória. Por isso que em João ele fala na oração: Pai, me faz viver contigo novamente a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Agora ele olha para você, ele fala: eu não vou desistir desse camarada, não. Ele olha para mim e fala: eu não vou desistir dele, ele é minha criação. Ele olha para você e fala: eu não vou desistir dessa pessoa. Você é chato, você é feio, você às vezes é durão, você às vezes é ignorante demais, você é isso, você é aquilo, você é um pecador, e o pecado faz tudo isso. Mas ele disse: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Agora, a gente não tinha capacidade de chegar até ele, não tinha como. A parede da separação, o véu da separação, não tínhamos como falar com Deus. Estava tudo interrompido, tudo impedido. Então Deus se fez homem, escolheu lá a Virgem Maria, moça de Deus. Oh, aleluia. Como é que o Espírito Santo vai escolher uma moça daquela lá, hein? Moça nova, moça dedicada ao Senhor.
moça que tinha no coração dela o desejo de agradar a Deus, estava lá. O Senhor disse: é essa aqui, essa aqui. O Senhor olhou para o Zezão e falou: Zezão, é você também. Olhou lá para a Bete e falou: Bete, é você também. Nisete, você também. Olhou para cada um de nós e disse: meu filho vai nascer em você. Por isso que diz lá: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Por isso que diz lá, amado irmão, por isso que diz lá: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas quando você nasce de novo, quer dizer, o Espírito de Deus, houve um novo nascimento. Jesus veio morar na tua vida. Jesus veio morar na minha vida. Porque a salvação que eu recebi por aceitá-lo. E se eu o aceitei, é porque ele nasceu em mim. E eu nasci nele. Eu nasci nele. Então o que ele faz, irmão? O que ele faz? Ele escolhe a Virgem Maria, vem e usa o ventre dela. O que o anjo diz para ela: bendito é o fruto do teu ventre, hein? Bendito é o fruto do teu ventre. Ele vem, irmão, e vai se desenvolvendo ali. Como uma criança, como o teu filho, sabe? Sabe o teu filho? Sabe o teu filho? Sabe? Sabe você quando foi criança? Igualzinho. Igualzinho. Foi crescendo. Foi crescendo. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Jesus era diferente das outras crianças. Ora, ele era porque o pai o ensinou no caminho do Senhor. José e Maria sabiam da responsabilidade que eles tinham com aquela criança lá, que não pertencia a eles, não era deles. Não pense você que o filho que você tem é teu, não. Foi Deus que deu para você cuidar para ele. Os filhos são heranças do Senhor, então cuide do teu filho, porque ele tem emprestado para você. Ele é filho de Deus, ele emprestou para você cuidar dele, para você zelar por ele. Não é para você esbofeteá-lo, não é para você esmurrá-lo, não é para você ofendê-lo, não é para você fazer com que ele perca o ânimo na vida, não. Não é. Então o que ele faz, irmão? Ele, 12 anos de idade, ele ia soltar pipa com 12 anos, podia soltar pipa com 12 anos. Ele ia brincar no computador com 12 anos, não ia, porque não tinha. E se tivesse também, eu creio que ele seria bem moderado na coisa. Totalmente diferente dos nossos dias. Ele era uma criança normal, criança do seu tempo. Irmãos, e ele vai crescendo. Quando chega aos 30 anos de idade, ele vai lá no Jordão e é batizado por João Batista. Ele começa o ministério dele aos 30 anos de idade. Quem tem mais de 33 anos aqui? Quem tem mais? Tem mais? Tem mais de 33? Tem. Você já viveu mais do que Cristo. Você já viveu mais do que Cristo. A idade de um jovem vai de 18 a 35. Jesus era jovem. Jesus, ele era jovem. E ele tinha uma cruz reservada para ele. Uma cruz que eu não podia carregar, uma cruz que o homem não podia carregar. Não podia. Uma cruz dos teus pecados. Somente ele é que podia rasgar o véu. Somente ele podia desfazer a enorme muralha. Somente ele não se negou a isso, muito embora todo o sofrimento que ele padeceu, ele não merecia, porque nunca errou.
mas ele pegou o meu sofrimento, que era consequência do meu pecado, o teu sofrimento, que era consequência do teu pecado, pegou o teu pecado, o meu pecado, e cravou na cruz. Cravou lá na cruz. E quando ele crava o pecado lá na cruz, e quando ele fala para o Pai, Pai, está tudo consumado, quer dizer, ele veio fazer uma obra. Você tem um projeto, este projeto está terminado, está consumado. Então, o projeto do Senhor para vir ao mundo é para me trazer a salvação, para trazer a salvação para você, para trazer a salvação para o homem. Esse é o projeto do Senhor Jesus Cristo. E no Natal, nem ele é aniversariante, nem vai ser convidado na casa de muita gente. Vão comer, vão beber, vão se embriagar, e vai acontecer tanta bobagem em nome do Natal, e o aniversariante não está nem aí, nem convidado vai ser. Quem vai ocupar a festa é o Papai Noel, que assumiu o lugar de Cristo há muito tempo, e anos que passam está assumindo mais e mais e mais. Pouco se fala de Cristo, se fala muito mais do Papai Noel. Pouco mais. Muito mais. Mas ele morreu quando disse para o Pai, Pai, está tudo consumado. Quer dizer, a obra que ele veio fazer, a obra que foi projetada nos céus, ele consumou. E ao consumar aquela obra, a Bíblia nos fala que naquele momento o véu do templo se rasgou. Quer dizer, aquilo que nos impedia de chegarmos a Deus foi tirado. Nós em Cristo Jesus voltamos a ter comunhão com Deus. Sabe, quando você está aí, você tem pai, mas às vezes você fica chateado com seu pai, muitos filhos cortaram o relacionamento com o pai, muitos pais crentes, filhos crentes, cortaram o relacionamento com o pai, com a mãe, por alguma coisa, outra coisa. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quebra isso. Quebra isso. Quebra isso. Porque o véu do templo já se rasgou. Você já foi perdoado por Deus, então perdoe quem te ofendeu. Você já foi purificado pelo sangue de Jesus, então libere perdão para as pessoas que te ofenderam, que te machucaram, que te magoaram ou fizeram qualquer outra coisa. Amém? Então, no quinto elo que nós estamos fazendo aqui, derrubando as muralhas, é sobre isso que eu quero que você reflita. A pior de todas as muralhas, o Senhor já derrubou para você. Já derrubou. Hoje você pode falar com Deus, todos os seus problemas conta para Ele, porque se Ele não negou nem mesmo o próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos vai dar também com Ele as demais coisas das quais precisamos? Como? Como não? Se nem o Filho Ele negou, como não vai dar outra bênção que você precisa? Amém? O véu do templo se rasgou, por isso você tem comunhão com Deus, mas quem deu a vida para rasgar o véu do templo foi Jesus Cristo.